Olá, alunos e alunas do Humanas em Foco. Eu sou o professor Cícero Barata, professor de História do Brasil, o seu professor. Na aula de hoje eu queria que a gente pudesse falar de um assuntozinho interessante, porque é uma outra revolta separatista que chama a atenção. Na última aula, vimos a questão da Inconfidência Mineira. E na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre Conjuração Baiana. Conjuração Baiana. Né? Ou então outra revolta que vai ter o nomezinho de quem? Hein? Revolta dos Alfaiates, não é assim? Conjuração Baiana. Que é isso, professor? A Conjuração Baiana foi um movimento que aconteceu em 1798 e aconteceu na Bahia. Ela vai ter um outro nome, também chamada de Revolta dos Alfaiates. Por que Revolta dos Alfaiates, professor? Porque acontece justamente, é a principal classe, vai ser dos alfaiates. E esse movimento, ele é bem diferente da Inconfidência Mineira e ao mesmo tempo bem parecido. São os dois principais movimentos separatistas da história do Brasil. Os dois que mais caem no vestibular, os dois que mais são cobrados dentro do Exame Nacional do Ensino Médio. Primeiro, ó, vamos fazer um quadrinho aqui. Aqui tu vai ter Inconfidência Mineira. Certo? Com a Inconfidência Mineira, tu vai ter o seguinte, o ano dela foi 1789. Já aqui tu vai ter Conjuração Baiana. O ano dela, 1798. Bem próximos. Duas revoltas de caráter separatista. Então são movimentos de ideias separatistas. Outras características. As duas revoltas vão ter o apoio de quem? Da Igreja e da Igreja. A Santa Igreja Católica vai apoiar esse movimento. Só que vai ter uma diferença fundamental. A Inconfidência Mineira, ela vai ser um movimento elitista. A Conjuração Baiana vai ser um movimento popular. Meu amigo, a Inconfidência Mineira é um movimento formado pela elite e aqui vai ser um movimento popular. E lembrem que a Inconfidência Mineira vai ser um movimento, tá certo, que nunca vai chegar de fato a ocorrer. Ela não vai conseguir ocorrer, diferente da Conjuração Baiana, que vai ocorrer. A Bahia estava passando por um verdadeiro esquecimento, né? A humilhação, tudo estava acontecendo. O abandono não era mais capital, era totalmente abandonada a Bahia. E um grupo de pessoas decidiram então se revoltar. Se revoltar contra a exploração do governo de Portugal, contra a exploração da metrópole e o abandono que estava ocorrendo. Várias pessoas, soldados, alfaiates, pessoas de várias classes sociais estavam incorporados nessa luta. E aí vocês lembram, essas revoltas só ocorrem se de fato tiver a união da elite com quem? Com o povo. E a Conjuração Baiana conseguiu unir a elite com o povo. Por quê, professor? Porque vocês têm que lembrar que dentro da Conjuração Baiana, a maçonaria estava presente. A maçonaria, com a Ordem dos Cavaleiros da Luz. A Ordem dos Cavaleiros da Luz, que era um movimento da maçonaria, estava presente. Coisa que na Inconfidência Mineira não conseguiram fazer. Aí vocês lembram, a maçonaria só tinha presença de membros da elite antigamente. Não tinha populares. Essa revolta, a Conjuração Baiana, vai conseguir casar quem? Vai conseguir casar populares, mas membros da elite. Para quê? Para decretar uma independência. Eles vão querer uma separação. Tudo bem. Quer dizer que esse movimento vai ocorrer no Brasil? Vai. É um movimento que vai ser influenciado pela Revolução Liberal, a Revolução Francesa, perfeito. É um movimento que vai ser influenciado pela independência do Haiti, perfeito. É um movimento que vai trazer as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, perfeito. Só que tem um problema. A diferença de ideias de igualdade, liberdade e fraternidade, por mais que sejam 3 palavras, essa diferença dessas palavrazinhas podem ser completamente mudadas. A elite trazia a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade em relação à coroa portuguesa. Eles queriam deixar de ser explorado. Só que os populares, eles traziam
a ideia de acabar com a abolição. A Conjuração Baiana, ela vai ter um sucesso inicial porque você vai ter populares com a elite unidos. Eles vão estar lutando pelo quê? Pelo fim, pela independência e pelo fim do quê? Pelo fim do controle da monarquia. Só que tem um problema. Quando eles conseguem fazer isso, os populares vão começar a fazer o quê, minha gente? Os populares vão simplesmente começar a querer acabar com a escravidão. Proíbe o tráfico internacional de escravos, um exemplo, que não poderia mais desembarcar escravos. As ideias abolicionistas estavam fortes, coisa que quem não gostava? Coisa que o membro da elite não gostava. Quando as ideias abolicionistas começaram a ocorrer, o que foi que aconteceu? O povo saiu. O povo abandonou. O movimento, então, foi embora. Ele encerra. Por que, Barata? Porque, presta bem atenção, enquanto a elite e o povo estavam juntos, as ideias da Conjuração Baiana estavam dando certo. Quando conseguiram chegar no poder, quando o povo chegou no poder, que quis colocar principalmente a ideia abolicionista, a elite disse, não, nós seremos os principais prejudicados, estou fora. Rompe com o movimento. Quando ela rompe com o movimento, o que é que acontece? A elite fora do movimento, o movimento acaba sendo sufocado pela coroa. O que é que eu quero que você, meu caro aluno, possa olhar de fato, analisar em relação à Inconfidência Mineira e à Conjuração Baiana? O que é que eu quero? Eu quero que você possa diferenciar cada um desses dois movimentos. Porque quando você sabe diferenciar, você consegue resolver qualquer questão. É você sempre lembrar o seguinte, Inconfidência Mineira, movimento que acontece em 1789, é um movimento que vai ser contra a abolição, é um movimento escravista, é um movimento que vai ter a participação da Santa Igreja Católica, é um movimento separatista e é um movimento que não vai acontecer, porque o povo não vai aderir. E vai ser influenciado pela independência dos Estados Unidos e pela famosa Revolução Francesa, que alguns ainda questionam essa influência. O outro movimento, a Conjuração Baiana, é um movimento que acontece em 1798, é um movimento que você vai ter a maior parte do povo que vai aderir vai ser popular, então é uma revolta de caráter popular, que vai contar com a participação da Santa Igreja Católica e a participação até da maçonaria. Exemplo, a Ordem dos Cavaleiros da Luz, que vão participar. Esse movimento ele vai acontecer, ele vai estar dando certo, até o momento que decidem acabar com o tráfico de escravos para a Bahia. Quando a elite começa a observar que o processo abolicionista é muito forte, que esse movimento de fato vai ocorrer, o que é que eles fazem, meu caro aluno? Eles vão romper com os populares. Uma revolta sendo sustentada somente pelos alfaiates era impossível. Sendo sustentado somente pelos populares, seria impossível. Com a ausência da elite, a coroa portuguesa vai então sufocar esse movimento. O movimento acaba sendo derrotado, mas as ideias da Conjuração Baiana estavam bem vivas. Aí, professor, quer dizer que a gente só teve essas duas únicas revoltas, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana? De forma nenhuma. Vamos ter a Conjuração Carioca, que vai ser um movimento intelectual que acontece no Rio de Janeiro também. Só que eu peço para que você chame a atenção para esses dois movimentos e saiba diferenciar. Por isso que eu digo para vocês, essa tabelazinha vai estar no material de vocês, nas questões de vocês, para que vocês possam olhar, ficar gravando a diferença de um para o outro, certo? A ideia da Inconfidência Mineira para a Conjuração Baiana. A Conjuração Carioca, se for citada, ela nunca chegou a acontecer. Foi um movimento intelectual que aconteceu dentro de uma academia de letras do Rio de Janeiro. Era um movimento que acontecia através dos livros, né? A ideia de independência, né? Aquela publicação, trazer o processo de independência. E que acaba sendo acalmada essas revoltas separatistas devido a um período dentro da nossa história, que é um dos períodos mais fantásticos, quando você para observar, que é o que a gente chama de período joanino. Então as revoltas separatistas, as principais revoltas foram essas, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Lembrem que esses movimentos
A Inconfidência Mineira não ocorreu de fato, a Conjuração Baiana chegou a ocorrer. São as principais, não são as únicas. Lembrem da Conjuração Carioca também, movimento intelectual que aconteceu no Rio de Janeiro. E que essas ideias separatistas vão ficar estagnadas por causa da vinda da família real para o Brasil, que é o que a gente chama de período joanino. Quando essa família real vai vir para o Brasil, o primeiro canto que eles vão parar vai ser justamente na cidade de Salvador, que foi a primeira capital do nosso território. Então não se esqueça, tá bom? Um beijo para vocês, ótimos estudos, acompanhem o material, não deixem de resolver as questões, não esqueçam de resolver as questões, que em breve estaremos trazendo mais novidades para vocês, tá bom? Humanas em Foco quer ver sua aprovação, quer participar do seu sucesso nos vestibulares. Então, se você tem uma dúvida, se você ficou com a pulga atrás da orelha, se você tem um questionamento para fazer, não deixe fazer. Manda um e-mail para a nossa equipe, que nós, professores, teremos o maior prazer de respondê-los o mais rápido possível. Humanas em Foco, estamos com foco e de olho nos vestibulares com vocês, tá bom? Um beijo para todos vocês e até mais.